Me chamo Vanessa, sou da Braseg Segurança contra Incêndio, especialista há mais de 15 anos no setor. Hoje a gente vai falar sobre um mito para os síndicos e proprietários. É a renovação do certificado de aprovação, laudo de exigências, projeto contra pânico e incêndio. Então são muitas dúvidas e a gente pretende esclarecer todas aqui. Com a mudança do Código de Segurança contra Incêndio, a gente teve a obrigatoriedade de renovar de 5 em 5 anos o certificado de aprovação. Então, se você já tem um certificado, daqui a 5 anos ou menos do que 5 anos, você vai precisar renovar. Então, aqueles condomínios mais antigos também precisam fazer essa renovação. Mas por que isso tudo? Devido a muitas tragédias, foi identificado que as irregularidades estavam muito grandes e o Corpo de Bombeiros não tem capacidade física de fiscalizar todos os condomínios e estabelecimentos no Rio de Janeiro. Então ele deu autonomia para vocês, autonomia também para um responsável técnico que vocês vão estar elegendo para dividir essa responsabilidade com vocês, para assim conseguir implantar todas as medidas de segurança de forma autônoma e simplesmente comunicar através dessa documentação, de toda essa burocracia, através de um projeto também que vem para nos ajudar a identificar o que é melhor a ser feito, até porque a gente está falando de normativas técnicas, então tem vários critérios que devem ser adotados para ter tudo certo. Então, tudo isso precisa ser feito de forma segura. Então, hoje a gente não depende mais do Corpo de Bombeiros para se regularizar. É simplesmente a gente contratar a Braseg e realizar tudo que precisa ser feito de forma segura e tranquila. E uma dúvida muito frequente: laudo de exigências não é certificado de aprovação, são coisas totalmente diferentes. Mas para você ter a renovação do seu certificado de aprovação ou para você ter o seu certificado de aprovação pela primeira vez, você precisa do laudo de exigências. Ele é uma das etapas que a gente precisa cumprir. Então, antes do laudo de exigências, também tem a possibilidade de você fazer um projeto contra pânico e incêndio. Não é necessário que todos os estabelecimentos e condomínios façam. Na nova lei, existem umas tabelas lá com os cálculos e o grau de risco. Então, de acordo com o seu grau de risco, com o tamanho da construção, nós vamos identificar se é necessário o projeto ou não. Não tendo necessidade do projeto, é um processo muito mais fácil, muito mais rápido. E tem hoje em dia um processo que é simplificado, que é de forma bem interativa, a gente consegue concluir com mais exatidão e mais agilidade. Já a necessidade de fazer o projeto contra pânico e incêndio pode demorar um pouco, mas isso não pode ser motivo para a gente não fazer. Então, você precisa contratar a Braseg, confiar num profissional técnico, a empresa tem que ser registrada no Corpo de Bombeiros, no CREA, no Inmetro, para você poder fazer a execução de todos os protocolos e ficar tranquilo, porque o síndico não tem condições de fazer sozinho. Precisa de um responsável técnico e de um responsável legal. Os dois vão dividir a responsabilidade. Então, confie em alguém e vá com ele. Então, recapitulando, havendo a necessidade de realizar o projeto ou não, a gente dá entrada no Corpo de Bombeiros com o que tiver que ser feito. Depois vai ser gerado o laudo de exigências, com uma análise se é necessário fazer algum tipo de adequação ou não. Sendo necessário fazer, que normalmente é necessário, a gente vai ter um tempo para executar. De acordo com o volume de execuções, esse tempo pode variar, mas daí não podemos perder o time, porque a gente tem um prazo para fazer essas adequações. Caso a gente venha a perder esse prazo, a gente vai ter que retroagir tudo, vamos ter que fazer o processo todo novamente. Tem taxas envolvidas nisso, tem o envolvimento do responsável técnico, então a gente tem que tentar cumprir o prazo. Após isso, nós damos entrada novamente no Corpo de Bombeiros, informando que a edificação está em plena condição de segurança, e aí sim a gente vai conseguir a emissão do certificado de aprovação ou a sua renovação.
Então, resumindo, é assim que funciona. E quais são as consequências de você não ter essa documentação em dia? Uma das piores é você estar inseguro, estar irregular e nem saber, porque a renovação vai fazer com que a gente tenha um retrato do estado do nosso condomínio. E uma outra consequência muito ruim é a insegurança que isso vai gerar, né? Então, se você está sem os extintores nos andares, porque você não fez uma avaliação técnica, você não vai ter o extintor para apagar o fogo se pegar fogo no apartamento. E quais são as consequências? Pode vir até alguém a falecer, que é o que a gente quer evitar. E uma outra consequência muito ruim são os danos ao imóvel. Quem é que vai pagar essa conta? Você paga o seguro obrigatório, né? Só que o seguro vai te deixar na mão, porque se você está irregular, a documentação é a primeira coisa que ele pede. Você não tem para apresentar, ele naturalmente vai negar a indenização que deveria honrar no momento que a gente precisa. Então, repito, quem vai pagar essa conta? É o responsável legal. E se alguém se machucar? E se a coisa se desdobrar e não for só a perda de um bem material? Então, existe o desenrolar criminal, que também é horrível, e é por isso que a gente está alertando você. Então, síndicos, proprietários, fiquem muito alertas com relação a isso. A gente está falando aqui de vidas, mas está falando também da integridade de vocês. E isso não tem preço. Braseg, prevenção de verdade.